Olá, gente querida. Seguindo em nossa leitura na carta de Paulo aos Gálatas, chegamos hoje ao capítulo 4. E aqui Paulo volta a tocar na questão central que o levou a escrever essa carta. Lembram quando lemos o capítulo 1, Paulo foi bastante contundente em apontar logo de cara para o problema dos Gálatas. Dizia ele no verso 6, admiro-me, estou surpreso que vocês estejam se afastando tão rapidamente, tão depressa, daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente, que se faz passar pelas boas novas, pelo Evangelho, mas que não são as boas novas. Esse não é o Evangelho, de maneira nenhuma. Agora, no final do capítulo 3 e no início do capítulo 4, Paulo vai retomar essa questão, apontando com clareza para as verdadeiras condições colocadas por esse Evangelho de Cristo, que nos tornam filhos e filhas de Deus. Só há um jeito, diz o próprio Senhor Jesus. No verso 3, quando na conversa lá em João, com Nicodemos, Jesus responde a Nicodemos dizendo, eu lhe digo a verdade, Nicodemos, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. João 3,3. Aliás, o próprio evangelista João já deixou isso dito na abertura do seu evangelho, falando a respeito da vinda do Salvador ao mundo em Cristo Jesus. João diz lá no verso 11 seguintes, veio ele, o Messias, ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele, em Jesus, e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. E estes não nasceram segundo a ordem natural das coisas, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas eles nasceram de Deus. Assim como o nosso nascimento acontece para dentro de uma família, afinal, para que nós nascêssemos é necessário que houvesse um pai, uma mãe, um casal. E desta forma nascemos como sendo filhos de alguém. Nosso novo nascimento pela fé em Cristo é um ato conceptivo do Espírito Santo, vamos dizer assim, que nos possibilita crer em Cristo, em sua obra na cruz, em nosso favor. Afinal, como diz o verso 12, a todos que creram nele e o aceitaram pela fé, ele, Deus, deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, a vontade da carne, segundo as paixões humanas, mas nasceram de Deus. E nessa condição nós somos inseridos na família de Deus, somos feitos filhos e filhas de Deus. Tornamo-nos herdeiros com Cristo de uma promessa de vida nova e eterna. Nas palavras de Paulo, ao final do capítulo 3 de Gálatas, ele vai dizer no verso 26, pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu, nem gentil, escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E aí Paulo segue com seus argumentos no capítulo 4, e eu leio a partir do verso 4 e seguintes. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher e debaixo da lei. Assim Deus fez para resgatar a nós que estávamos debaixo da lei, a fim de nos adotar como filhos e filhas. Lembram-se lá de João 1, verso 12? Mas a todos que creram nele e o aceitaram, Deus deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Como filhos deste mundo, separados de Deus, nascemos como escravos do pecado, nascemos debaixo da lei da carne. Mas pela fé em Cristo nós somos adotados como filhos legítimos, com tudo o que isso implica, com os direitos e deveres inerentes a essa filiação. E assim Paulo então segue nesse raciocínio no verso 6. E porque nós somos filhos e filhas de Deus,
enviou o Senhor ao nosso coração o seu Espírito Santo, o Espírito do seu Filho, e por meio dele nós clamamos, querido Pai. Agora você já não é escravo, diz Paulo, mas você é filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Que maravilha de evangelho! Como uma criança bastarda abandonada pelos pais na sarjeta da vida, sem direitos, sem herança, sem perspectiva, sem esperança, sem recursos, sem nada, fomos resgatados por Deus, por amor a Jesus, feitos filhos de Deus, do Deus eterno, do Senhor do universo. Não é por mérito nosso que isso acontece, mas fomos adotados pela fé em Cristo. Providência de Deus para a nossa salvação. A Ele, pois, todo louvor, honra e glória e adoração, hoje e para todo sempre. Amém.